Eu sei que muita gente romantiza o Dia das Mães. Fotos de flores nas redes sociais, mensagens copiadas de internet, beijos apressados na testa. Mas poucas dessas pessoas sabem o que é passar essa data sendo tolerada e não celebrada. Me chamo Alzira, tenho 63 anos. E este é o primeiro Dia das Mães em que eu não tive que sorrir forçadamente por educação. E isso não tem nada a ver com presentes ou almoços. Tem a ver com dignidade. Aquele domingo começou como tantos outros. Eu acordei cedo, arrumei o cabelo com o mesmo cuidado que fazia nos batizados dos meus filhos, escolhi meu vestido lilás, aquele que meu neto disse, uma vez que me deixava com cara de vó feliz, e levei um doce que passei a madrugada fazendo. Torta de coco com leite condensado, a preferida do Felipe, meu filho mais velho. A casa dele ficava num bairro novo, bonito, desses com jardim vertical e vizinhos silenciosos. A fachada moderna contrastava com o que eu sentia toda vez que tocava a campainha. Uma mistura de nervosismo e constrangimento, como se eu precisasse me justificar por estar ali. Júlia, a esposa dele, abriu a porta. Um sorriso apertado, quase automático. Que bom que a senhora veio, dona Alzira. Sem beijo, sem abraço, só a frase pronta. Entrei. O cheiro era bom. Carne assando, arroz com alho, perfume floral no ar. Tudo perfeito. Demais. A mesa estava posta com um jogo americano novo. Taças de cristal e guardanapos com monogramas. Me indicaram um lugar na ponta da mesa. Sozinha, de frente para a porta da varanda. Felipe apareceu logo depois, abraçando os 2 filhos, beijando a testa da Júlia, distribuindo sorrisos performáticos. Me deu um beijo na bochecha, seco, e comentou qualquer coisa sobre o tempo. Vai chover depois, mãe. Melhor não demorar para ir embora. Nem tínhamos sentado ainda. Tentei disfarçar o incômodo, como sempre fiz. Sentei, sorri. Observei em silêncio enquanto serviam as entradas. As crianças corriam em volta da mesa e os adultos fingiam normalidade. Quando o vinho foi servido, algo me chamou a atenção. Minha taça já estava cheia. Ninguém me perguntou se eu queria. Para a senhora, mãe, disse Júlia, colocando a garrafa de volta no aparador. Olhei para o líquido. Um tinto mais escuro do que o habitual, com um aroma doce demais. Lembrei na hora da dona Rita, minha vizinha, que teve um episódio sério após misturarem o remédio dela com o vinho num aniversário. Dizem que foi distração. Eu não sei. Só sei que algo ali me deixou alerta. Levei a taça ao nariz. Um toque de amêndoas. Mas havia outra coisa. Um cheiro químico. Leve, mas presente. Fingi um brinde. Encostei os lábios no copo. Mas não bebi. O olhar de Júlia me observava como quem espera o próximo movimento. Sorri. Aguardei. E, num momento em que todos se distraíram com as crianças, troquei discretamente minha taça com a dela. A troca foi rápida, ensaiada. Natural, como quem só ajusta o lugar dos copos para limpar a toalha. 10 minutos depois, Júlia levou a mão ao estômago. Ai, murmurou tentando levantar. Acho que comi muito rápido. Começou com tontura, depois enjoo. As crianças foram levadas para o quarto. Felipe ficou ao lado dela, pálido. O clima da mesa desmoronou. Eu, em silêncio, senti um arrepio. Observei, não de satisfação, mas de confirmação. É melhor levá-la ao hospital, disse eu em voz baixa. Pode ser algo sério. Felipe nem olhou para mim, mas acatou. Enquanto eles saíam às pressas, os parentes murmuravam confusos. Uma das sobrinhas perguntou se ela tinha alergia a algum tempero. Eu apenas balancei a cabeça, olhando para o vinho deixado na garrafa. Fiquei sozinha na casa por alguns minutos, antes que todos saíssem. Recolhi minha torta da mesa, ainda intocada, e guardei em um dos potes que tinha trazido. Um hábito antigo, de quem sabe que nem sempre será servido. Peguei minha bolsa e fui embora andando, com o coração batendo devagar, como quem acaba de atravessar uma ponte perigosa e sobreviveu. No caminho de volta, o céu realmente começou a fechar. O mesmo céu que o Felipe comentou. Mas não me molhei. Entrei em casa,
Tirei o vestido com calma, soltei os cabelos e me olhei no espelho. Pela primeira vez, em muito tempo, vi nos meus olhos algo que não era tristeza. Era lucidez. Não dormi naquela noite, mas não por angústia. Era como se, enfim, as peças tivessem se encaixado. Tudo o que sempre desconfiei, senti, intuí, agora fazia sentido. Eles queriam me calar, me excluir de forma definitiva, tornar minha presença uma inconveniência passageira. Mas erraram na dose e subestimaram a mãe que, apesar de cansada, ainda estava desperta. Aquela foi a última vez que entrei na casa do meu filho, mas foi também o primeiro dia em que deixei de me sentir uma sombra. Naquela noite em claro, enquanto ouvia o barulho da chuva fina batendo na janela, mergulhei num tipo de silêncio diferente. Não o silêncio da solidão, mas o do entendimento. Como se, enfim, tivesse coragem de conversar comigo mesma. Sem filtros, sem desculpas, sem tentativas de justificar quem não merecia. Deitei no sofá da sala com uma manta antiga feita pela minha mãe. A mesma que usei nos primeiros meses de vida do Felipe. Lembro perfeitamente do dia em que voltei do hospital com ele nos braços. Era uma terça-feira. O céu estava azul. E eu chorava de felicidade e medo. Tinha apenas 23 anos. Uma aliança fina no dedo. E o mundo inteiro nas costas. Durante anos, Felipe foi meu sol. Acordava ao primeiro suspiro dele. Fazia papinhas com os legumes mais frescos. Bordava nomes em toalhas. Contava histórias até minha voz falhar. E quando ele teve aquela febre alta aos 3 anos, eu passei 2 dias acordada, com os olhos ardendo, segurando a mãozinha suada dele no hospital. Ele melhorou. Eu nunca me recuperei do susto. Essas coisas a gente não conta. Só sente. Os anos passaram. Vieram a escola, os aniversários, os amigos, a adolescência. Vieram também os silêncios. Pequenos no início, como portas fechadas demais, respostas curtas demais, olhares desviados. "Tá tudo bem, mãe", ele dizia. Mas já não era mais mãezinha, como antes. Nem minha rainha, como dizia nas cartinhas da infância. Era só mãe, como se fosse um título funcional, um papel. Com a chegada da Júlia, tudo piorou. Não posso dizer que ela foi rude. Isso seria fácil demais. Ela foi cordial, educada e fria. Daquelas pessoas que sorriem com os lábios, mas nunca com os olhos. Desde o início percebi que ela queria distância. E Felipe se moldou. Lembro do dia em que fui ajudar com os preparativos do casamento. Cheguei com sacolas de flores, enfeites simples, ideias de lembrancinhas artesanais. Júlia apenas agradeceu e colocou tudo de lado. No final, nenhuma das minhas sugestões foi usada. Fiquei na fileira do meio na cerimônia. Protocolo, disseram. Depois que se casaram, eu ia até a casa deles levando bolos, roupas passadas, panos de prato bordados. Uma vez levei um porta-retrato com uma foto nossa, tirada na praia, quando Felipe tinha 7 anos. Nunca vi o porta-retrato na casa. Uma semana depois, vi a moldura reciclada no quarto dos fundos, com outra foto dentro. Eles sequer perceberam que deixaram a minha imagem de lado. Tentei me fazer presente. Nas datas comemorativas, nos almoços, nas reuniões escolares dos netos. Mas cada gesto meu parecia um incômodo. Júlia respondia mensagens com emojis. Felipe com "depois te ligo" e nunca ligava. As pequenas rejeições viraram rotina. Eu levava comida e era colocada direto na geladeira, sem nem abrirem. Dava presentes e ouvia "não precisava". 1 ano. Esqueci o aniversário da Júlia por distração. Ela nunca mais me chamou de Dona Alzira. Virou apenas ela nas conversas. Ainda assim, eu persistia. Porque mãe insiste, não é? Mãe tenta. Mãe espera. E espera. Até que um dia, cansa. A gota d'água veio no aniversário do meu neto mais novo. Levei um brinquedo educativo feito de madeira que encomendei de um artesão. Quando cheguei, vi um presente igual. Mais moderno, eletrônico, com som. Embrulhado ao lado do meu. O meu nem foi aberto na hora. Fiquei ali, sentada, sorrindo para ninguém.
Na volta para casa, parei no semáforo e chorei dentro do carro. Não porque não abriram o presente, mas porque percebi que eu já era presença decorativa na vida deles. Uma figurante que entra em cena apenas por educação. Naquela noite do Dia das Mães, quando Júlia passou mal, algo se quebrou. Mas olhando agora, talvez não tenha sido um rompimento, e sim uma libertação. Uma última peça sendo retirada da parede que eles mesmos ergueram ao meu redor. Com o tempo, entendi que minha ausência não seria notada como eu temia. E talvez isso fosse o pior de tudo. Eles nem perceberiam se eu sumisse. Mas o que eles não sabiam é que eu ainda tinha forças. E que, por mais invisível que me tratassem, eu jamais deixaria de me enxergar. Revi os álbuns de família naquela madrugada. Uma foto me parou. Felipe pequeno, dormindo no meu colo. E eu, exausta, mas sorrindo. Atrás de nós, a parede rachada da casa antiga. Aquilo ali era amor, era entrega, era vida real. Guardei a foto na bolsa. Não como lembrança, mas como prova. Prova de que eu estive, que eu fui, que eu amei, mesmo sem retorno. A história que começou comigo segurando um bebê pela primeira vez, agora me levava a segurar meu próprio coração machucado com as duas mãos. E pela primeira vez, eu não pedi colo. Me bastava. Eles construíram muros. Eu estava prestes a abrir a porta. Na segunda-feira seguinte ao almoço, o telefone tocou cedo. Era minha irmã, Ana, a única que ainda perguntava como eu estava. De verdade. Alzira, você tá bem? A voz dela vinha trêmula. A Júlia foi internada. Estão dizendo que teve uma reação grave. Tá um falatório aqui. Fiquei em silêncio por alguns segundos. O coração não disparou. A alma também não. Respirei fundo. Tô bem, Ana. Foi só mais um almoço estranho. Respondi como quem desvia da curva, mas já conhece o caminho. Ela hesitou antes de desligar. Sabia que havia mais por trás. Sempre soube. Mas aprendeu, como eu, que existem dores que a gente não compartilha. Apenas carrega. Até que virem decisão. Na tarde daquele mesmo dia, recebi uma mensagem do Felipe. Precisamos conversar. 2 horas depois, outra. É importante. Não respondi. Fui caminhar. Passei por uma loja de roupas. Entrei, experimentei uma blusa azul marinho e comprei. Sem pensar, sem pedir opinião. Só porque me senti bem dentro dela. Era um gesto pequeno, mas simbólico. Um gesto só meu. Na quarta-feira fui até o hospital. Não para ver Júlia, mas porque fui chamada pela assistente social. Aparentemente havia um desentendimento entre a equipe médica e a família. E queriam que eu esclarecesse a minha versão dos fatos. Na sala, estavam Felipe, Júlia deitada numa maca ao fundo e 2 médicos. Também havia um rapaz com crachá de mediação. Não era julgamento, mas era quase. Dona Alzira, começou o mediador. Estamos tentando entender o que aconteceu no domingo. Há um vídeo que mostra a senhora trocando as taças com a sua nora. Gostaríamos que a senhora explicasse o contexto. Olhei para Felipe. Seus olhos evitaram os meus. Júlia mantinha-se em silêncio, pálida, com um curativo no braço. A imagem dela, frágil, poderia causar piedade. Mas em mim, causava só uma coisa: limite. Eu desconfiei do cheiro da bebida. Era diferente, forte. E ninguém mais tinha sido servido ainda. Disse calmamente. Troquei as taças. Foi um instinto. Um dos médicos se adiantou. A senhora fez muito bem. Detectamos traços de um sedativo controlado na amostra. A dose não era letal, mas suficiente para provocar perda de consciência. Felipe começou a se remexer na cadeira. Suava. Foi um erro, disse, tentando justificar. Era só um calmante leve. Eu só queria que ela ficasse mais tranquila durante o almoço. Ela sempre se envolve demais, fala muito alto, cria climão. Aquelas palavras vieram como lâminas. Não pelo conteúdo, mas pela frieza. Como se eu fosse um problema social a ser moderado. Um ruído a ser abafado. Então era isso que eu me tornei para você, Felipe? Perguntei sem alterar o tom. Um incômodo a ser sedado? Ele se calou.
Júlia virou o rosto para o outro lado. Era só para evitar constrangimentos, murmurou ele. A gente não queria que você se sentisse mal. Vocês não queriam que eu me sentisse. Ponto. A sala ficou em silêncio. O mediador pigarreou, tentando reequilibrar. Senhora Alzira, isso pode ter implicações legais. O vídeo, a substância, o local do ocorrido, tudo está sendo registrado. A senhora deseja prestar alguma queixa formal? Olhei para o teto. Por um instante senti o peso de tudo nos ombros. Mas não era vingança que eu carregava. Era clareza. Não quero queixa. Só quero distância. E meus direitos respeitados. E foi aí que algo se acendeu dentro de mim. Algo que vinha se formando devagar, como uma maré subindo sem alarde. Lembrei da escritura da casa, da conversa antiga com meu marido antes dele partir. Lembrei que aquela casa era, oficialmente, ainda minha. Eles nunca formalizaram a transferência. Achavam que, por conveniência ou cansaço, eu nunca faria nada. Eles esqueceram quem me ensinou a ser mãe. Minha própria mãe. E ela sempre dizia, quando te empurrarem contra a parede, lembre que você é parede. Levantei-me com calma. Eu não quero que vocês paguem pelo que fizeram. Quero que aprendam o que é lidar com o silêncio que vocês construíram. E agora, Felipe, esse silêncio vai ecoar. Saí dali sem olhar para trás. Do lado de fora, uma brisa leve batia no rosto. Era como se o mundo, enfim, reconhecesse minha existência. Na noite seguinte, procurei meus documentos antigos. Encontrei a escritura. Em meu nome. A casa do Felipe não era dele. Nunca foi. Era minha. Eu apenas deixei que ocupassem o espaço. Por afeto. Por costume. Por cegueira. Enviei tudo ao meu advogado. A mesma blusa azul marinho. Porque naquele dia, eu escolhi mais do que uma roupa. Escolhi a mim mesma. No dia em que entreguei os documentos ao meu advogado, senti algo que há muito não sentia. Firmeza nos pés. Como se, depois de tanto tempo pisando em terreno alheio, finalmente voltasse a andar em solo meu. A escritura estava ali, clara, oficial, em meu nome. A casa que Felipe e Júlia chamavam de nossa, era na verdade um presente que meu marido deixou para mim, antes de partir. Ele insistiu para registrarmos no meu nome. Disse que, se um dia as coisas ficassem difíceis, pelo menos eu teria onde ficar. Nunca achei que precisaria disso para me proteger dos próprios filhos. Meu advogado, um homem calmo e direto, olhou os documentos e depois para mim. A senhora tem todos os direitos, dona Alzira. Isso aqui é sólido. Eles podem contestar, mas será difícil. A casa ainda é sua, disse ele com a certeza que eu precisava ouvir. Não sorri. Não chorei. Apenas respirei fundo. Era como se finalmente tivesse apagado a última vela de um velório longo demais. Na semana seguinte, enviei uma notificação extrajudicial. Formal. Educada. Comunicando a retomada do imóvel para fins de reorganização patrimonial. Nada pessoal. Tudo técnico. Eles tinham 30 dias para desocupar o local. Felipe me ligou naquela mesma noite. Não atendi. Deixou uma mensagem de voz. Mãe, o que é isso? A casa? Você tá mesmo fazendo isso? Sim, eu estava. Nos dias seguintes, vieram os telefonemas das tias, dos primos, das amigas da igreja. Alzira, tem certeza? Você não quer conversar antes? E os netos? Todos preocupados, todos chocados. Mas ninguém havia me ligado no dia seguinte ao almoço. Ninguém veio me perguntar como eu estava depois da confissão no hospital. Só agora, com a casa em jogo, é que meu nome reaparecia nos celulares deles. Mas eu não precisava mais justificar nada. Não devia explicações. Não fui movida por vingança. Fui empurrada pela verdade. Eles fizeram uma escolha. Me excluir. Eu apenas aceitei. E devolvi com a mesma medida. Quando os 30 dias se completaram, voltei à casa. Não entrei. Fiquei do lado de fora, observando de longe o caminhão de mudança. Júlia não estava. Felipe saiu 2 vezes com caixas nas mãos, mas nunca olhou para mim. No final, deixou a chave com o síndico. Nenhuma palavra, nenhuma despedida.
Entrei depois que eles saíram. A casa estava limpa, organizada e fria. O vazio era visível. As paredes, os móveis, até os quadros pareciam me evitar. Abri uma janela. O sol da tarde iluminou a cozinha. Vi minha antiga forma de pudim ainda guardada no armário. Eles não levaram. Sorri pela primeira vez. Chamei uma empresa de aluguel por temporada. A casa seria cuidada, reformada, alugada, transformada em algo útil. Para mim, não mais para memórias truncadas. Com o dinheiro da primeira locação, fiz algo que planejava há anos. Me matriculei num curso de aquarela. Sempre sonhei em pintar, mas nunca tive tempo. Agora eu tinha. Também comprei um tênis novo, confortável, bonito. Comecei a caminhar todos os dias pela orla. Conheci outras mulheres da minha idade, viúvas, divorciadas, independentes. Ríamos das mesmas dores, falávamos dos mesmos silêncios. Uma tarde sentei num café com vista para o mar. Pedi uma taça de vinho branco. Olhei para o líquido como quem encara um velho inimigo e brindou consigo mesma. Não pensei mais em Felipe, nem em Júlia, nem nos netos. Não com raiva, mas com paz, porque entendi que há uma diferença entre perdoar e permitir, e que às vezes a justiça não vem em forma de grito, vem em forma de escritura. A casa era só o símbolo. O real espaço que eu havia reconquistado era interno. Um canto dentro de mim, onde ninguém mais podia me calar. E se um dia perguntarem por que fiz o que fiz, direi apenas, porque não fazer teria sido o mesmo que desaparecer. Faz alguns meses que a casa está alugada. Hoje ela abriga turistas. Gente que vem e vai. Gente que não me conhece, que não sabe do que aconteceu ali, que apenas se encanta com a varanda ensolarada e os azulejos retrô da cozinha. E eu gosto disso. Gosto de saber que aquele espaço, antes cheio de silêncio denso, agora carrega risos soltos de quem está de passagem. A casa deixou de ser um altar de frustração para se tornar cenário de recomeços alheios. E isso, de algum jeito, me conforta. Com o dinheiro do aluguel, tenho feito pequenas coisas que sempre adiei. Nada extravagante. Um curso de culinária italiana, um fim de semana numa pousada em Tiradentes, livros de capa dura comprados sem culpa. Coisas simples, mas cheias de significado. Recentemente voltei a escrever num caderno antigo que achei guardado no armário. Tem a capa desgastada, folhas amareladas e um cheiro que me lembra da época em que ainda escrevia cartas. Cartas que nunca enviei. Agora escrevo só pra mim. Escrevo sobre como é estranho e bonito envelhecer com mais autonomia do que afeto. Sobre como o silêncio dos outros ensina a ouvir a própria voz. E sobre como, mesmo depois de tanto tempo se apagando para caber, ainda existe dentro da gente uma chama que se recusa a morrer. Outro dia sonhei com Felipe. Ele era pequeno de novo. Corria no quintal da nossa casa antiga, com os pés descalços e o riso solto. No sonho, ele olhava para mim com aquele brilho de quando me chamava de minha rainha. Acordei com lágrimas nos olhos, mas não eram de saudade. Eram de luto, por algo que já foi. E que agora, enfim, pode descansar. Não desejo mal a ele, nem a Júlia, nem a ninguém. Só não desejo mais a mim, o papel de quem espera reconhecimento, onde nunca houve respeito. Meus netos não me visitam. Talvez porque sejam pequenos demais para entender. Talvez porque já tenham sido treinados a olhar através de mim. E tudo bem. A ausência deles doeu, sim. Mas hoje dói menos. A dor virou um canto mais suave no peito. Como uma cicatriz que a gente já sabe que está ali, mas que não sangra mais. Certo dia, parei em frente a um espelho da sala. Vi o reflexo de uma mulher de cabelos grisalhos, pele marcada e olhar firme. Não vi uma vítima, nem uma senhora amargurada. Vi alguém inteira. E me vi bonita. Não como antes, mas como agora. Bonita pela coragem de recomeçar depois dos 60. Pela força de dizer não. Pela dignidade de seguir sem arrastar ninguém junto. Às vezes caminho até uma praça perto de casa. Sento num banco com meu caderno no colo e fico observando o mundo.
As crianças brincando, os casais discutindo baixinho, os cachorros latindo sem razão, a vida acontecendo. E ali, naquele espaço onde ninguém me cobra nada, eu me sinto viva. Porque entendi que liberdade, no fim das contas, não é sobre sair correndo. É sobre ficar onde se pode respirar. No último Dia das Mães fui ao cinema sozinha. Escolhi um filme leve, comprei pipoca e refrigerante e sentei bem no meio da sala. Ninguém me chamou de exagerada. Ninguém me pediu para falar mais baixo. Ninguém me interrompeu. Foi o melhor Dia das Mães da minha vida. Não teve presente, nem abraço. Teve presença. A minha. E se algum dia alguém me perguntar o que eu ganhei com tudo isso, responderei com uma única frase. Eles tentaram me apagar com silêncio. Hoje, sou eu quem escolhe com quem dividir meu som.